Glória a Deus. Abra sua Bíblia conosco. Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5. Glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Quero convidá-los a ler desde o verso 24 até o verso de número 34. Glória a Deus. Se você tem uma Bíblia, mantenha consigo. Pode ficar à vontade. Obrigado. Acompanhe aí a leitura. Se você não tem uma Bíblia, quiser ficar mais próximo aí de alguém que tenha, ou ler aqui conosco no telão. Diz assim o texto que trata sobre um milagre muito conhecido de Jesus, que é a cura de uma mulher enferma. Em outras versões, o título deve ser A Cura de uma Mulher Hemorrágica. Esse texto que nós vamos ler, ele também está mencionado no Evangelho de Mateus, esse mesmo episódio, e também no Evangelho de Lucas, mas não com tanta riqueza de detalhes como Marcos registrou. E diz o texto da seguinte maneira, que Jesus foi com ele, ou seja, com Jairo, estava continuando o relato de Jairo, e uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curado. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Glória a Deus, que bênção, não é? Esse relato é muito conhecido dos irmãos. Há 2000 anos esse relato tem inspirado pregadores que têm levado a mensagem do Senhor e têm testemunhado do amor e do poder de Jesus Cristo através da vida desta mulher. Apesar de nenhum dos registros bíblicos esclarecerem qual era o nome dela, mas a tradição diz que o nome dessa mulher era Verônica. E diz também a tradição que ela era uma mulher da região norte de Israel, uma área chamada Cesareia de Filipe, uma área que foi governada por um dos filhos de Herodes, o Grande, aquele que mandou matar as criancinhas na época que Jesus nasceu. O filho dele governou essa região e
deu a essa região esse nome, Cesareia de Filipe. Era uma homenagem ao imperador que o havia nomeado, né, chefe daquela região. E diz a tradição que esta mulher era desse lugar. Mas eu vejo na vida dessa mulher tudo de forma bem ampla. Ela é uma pessoa de experiências grandes, tanto negativas quanto positivas. Aqui nós vemos que essa mulher tinha uma história de vida que era marcada pelo sofrimento. 12 anos ela esteve doente. 12 anos. Não é pouco tempo, irmãos. 12 anos é tempo suficiente para quebrar, para desestabilizar qualquer pessoa. Provavelmente a doença que essa mulher tinha, embora não se tenha clareza, mas deve ser alguma coisa, ou deveria ser alguma coisa do ponto de vista dos seus hormônios, e ela acabava que ao longo de 12 anos ela tinha um sangramento persistente. E aquele sangramento que aquela mulher tinha, diz aqui o texto, que ela sofria dessa hemorragia, e aí ela padeceu muito na mão de vários médicos. E também diz que, ao contrário, ela não melhorava, ela piorava cada vez mais. E diz aqui que ela chegou também a gastar tudo que ela tinha. Esse versículo de número 26 nos mostra 4 coisas muito grandes e muito negativas na vida daquela mulher. A primeira delas é que ela, diz aqui o texto, que ela havia padecido muito. Aquela mulher viveu 12 anos de um intenso sofrimento. E se você conhece um pouco da história, da tradição e dos costumes de Israel, você vai ver que o sofrimento daquela mulher estava longe de ser só o sofrimento físico, só sofrimento do corpo. Além do sofrimento físico, aquela mulher desenvolveu também um sofrimento em sua alma. Porque além daquela doença que lhe fazia sangrar com muita regularidade, além do sangramento menstrual normal que uma mulher jovem tinha, aquela mulher tinha um distúrbio que a fazia perder mais sangue do que o normal. 12 anos ela passou assim. E ela acumulou um sofrimento físico. Como muitos carregam consigo sofrimentos físicos. Carregam doenças, carregam limitações, carregam maus diagnósticos. Quando não tem um diagnóstico assim de uma morte iminente, mas muitas vezes o diagnóstico aponta para um tratamento difícil, doloroso, enjoado, que você precisa estar regularmente em hospitais, em clínicas, em médicos. Imagine a situação daquela mulher. Ela tinha um sofrimento físico. Alguém que perde sangue constantemente, dá para entender que aquela pessoa deveria estar emagrecida, deveria estar pálida, enfraquecida. Aquela mulher, se nós talvez tivéssemos a oportunidade de ver, se o nome dela de fato for Verônica, se nós pudéssemos ver a Verônica, nós veríamos uma pessoa que talvez a imagem fosse chocante para nós. Uma pessoa magra, talvez até, como a gente chama, caquética, pálida, que não tinha força, às vezes, nem para falar. Um sofrimento físico. Um sofrimento físico. A Bíblia não diz se ela sentia dores, mas é provável que ela tivesse também dores. E se soma
a uma doença crônica, a uma doença incômoda, uma doença que provoca dores pequenas ou grandes, e aquela mulher carregou consigo este quadro 12 anos. Era um baita sofrimento. Eu posso dizer que aquela mulher teve um grande sofrimento. E o pior, irmãos, é que o sofrimento dela não se limitava ao corpo físico. Porque na sociedade de Israel, haviam costumes que, embora não fossem iguais aos nossos hoje, mas para a época criavam também alguns estigmas para aquela mulher. Primeiro, ela, por ser uma mulher que perdia sangue, a lei de Israel determinava que aquela mulher deveria ficar afastada das pessoas e das coisas, porque onde ela tocasse, onde ela se sentasse, onde ela deitasse, com quem ela convivesse, se tornava cerimonialmente imundo. Era uma condição que impedia aquelas pessoas de frequentarem o templo. Eu penso que aquela mulher, embora sendo israelita, não podia oferecer a Deus o seu culto com os outros. Ela não podia estar como você está agora, sentada aqui na igreja. Na época não haviam igrejas, mas havia sinagogas. Haviam as sinagogas, os pequenos santuários, onde os judeus se reuniam, e ali todos os sábados eles liam as escrituras, alguém falava sobre a palavra de Deus, ali Deus era cultuado dentro da realidade daqueles homens. Aquela mulher não podia entrar no templo. Existia fora das sinagogas, existia em Jerusalém o templo judeu principal, e no templo havia um espaço reservado para mulheres, era chamado Pátio das Mulheres. Aquela área era o limite máximo onde as mulheres poderiam adentrar o templo. Nem naquele lugar esta mulher poderia ir para adorar o Senhor. Eu penso que essa mulher tinha, além do sofrimento físico, um sofrimento na alma. Porque ela não podia conviver com as pessoas. Ela era obrigada pela lei a avisar qualquer um que se aproximasse dela que ela tinha condição de impura. Era obrigação dela. E se ela não fizesse aquilo, poderia ser punida. Aí eu olho para a vida dessa mulher e fico pensando, uma mulher que não podia chegar perto dos amigos. Talvez o casamento dela até tenha acabado, porque o marido não iria continuar vivendo com uma mulher naquela condição. E naquela época em que Jesus esteve ministrando, a sociedade dos israelitas estava com o costume do divórcio muito aflorado. Qualquer motivo era motivo de um homem dar uma carta de divórcio e largar a esposa. Talvez aquela época só perca para os nossos dias. Mas aquela mulher, eu vejo que aquela mulher não tinha só um sofrimento físico. E quando a gente diz que o sofrimento dela era grande, é porque além do sofrimento do corpo, havia também o da alma. E muitos de nós podemos nos identificar com aquela mulher, porque carregamos algum tipo de sofrimento, seja do corpo ou seja da alma. Aquela mulher era rejeitada por uma doença física. Há alguns que são rejeitados, às vezes não sabe nem por quê. Não se sente amado por ninguém. Carrega consigo mágoas, dores, aflições por anos e anos. Acaba por desenvolver ansiedade, depressão, um sofrimento inexplicável. Procura tratamento, inicia tratamento, às vezes não é fácil conduzir o tratamento. São dores da vida,
dores da alma do homem. Às vezes as pessoas carregam um sentimento de culpa, irmãos. Você já pensou? Você que conhece a sua própria vida, sabe quais caminhos você tem seguido. Às vezes você carrega consigo uma culpa da qual não consegue se livrar. Esses dias eu conversava com uma pessoa que ela, enquanto me falava do depoimento da sua vida, chorava muito, porque um dos grandes arrependimentos da vida dela foi ter abortado uma criança. E ela carregava aquilo, ou carregou aquilo por muito tempo, até que ela encontrou Jesus e sentiu o perdão de Deus na vida dela. Mas nós carregamos esses sofrimentos de várias maneiras. Casamentos destruídos, decepção com filhos, com pais, com amigos de trabalho, frustrações por algo que não deu certo. Às vezes nos sentimos magoados até com Deus, porque entendemos que Deus, de alguma maneira, deveria respaldar tudo que nós fazemos, e se Ele não fez, é porque, de alguma forma, Ele não gosta de nós ou não nos olha. Eu fico pensando que aquela mulher talvez pensasse consigo, em algum momento, ela dissesse: meu Deus, Deus não me ama, Deus não se importa comigo. A gente, analisando o texto sem muito detalhe, fica pensando que aquela mulher teve um grande sofrimento, segregada de tudo e de todos. E às vezes eu penso que essa mulher também tinha alguma condição financeira, porque 12 anos ela gastou, em 12 anos ela levou para gastar tudo o que tinha, buscando grandes esperanças, grandes expectativas, e acabou tendo grandes frustrações. Note no texto que diz assim, que ela procurou ajuda de vários médicos. Vários médicos. Claro que os irmãos que vão procurar saber, a medicina de Israel, na época, nunca foi boa. Aquela época que, de alguns séculos antes de Cristo e até alguns séculos depois, a medicina de Israel era completamente arcaica. Havia, por exemplo, dentro do Talmud, que é uma espécie de documento secundário de leis dos israelitas, haviam apenas 11 medicamentos naturais que deveriam ser usados em casos como esse dela, que estavam preconizados. Então essa mulher buscou os chamados médicos de Israel, eram curandeiros, eram pessoas que usavam a medicina através de plantas e de poções e etc. E aquela mulher havia ido a esses homens. Mas se de fato ela era uma mulher com alguma condição, essa mulher deve ter ido procurar ajuda em países vizinhos, porque os países vizinhos tinham uma medicina melhor. A Turquia, a atual região da Turquia hoje, na época, por exemplo, desenvolvia uma escola de medicina muito forte na área de doenças dos olhos. Já era uma medicina melhor. Os países gregos eram acessíveis e estavam dentro do Império Romano, que ela poderia ter buscado ajuda, e creio que ela tenha buscado ajuda em outros médicos, em muitos lugares, mas infelizmente todos diziam para ela assim: não tem jeito. Curiosamente, falamos da irmã Neiva, que disse para mim, há 6 meses alguém dizia para ela: não tem jeito, se acostume. Graças a Deus não era nada que pudesse lhe impedir, embora devesse incomodar. Mas, assim como aquela mulher hemorrágica, a nossa irmã experimentou algo que lhe perturbou. Foram só 6 meses, mas aquela mulher foram 12 anos. E ela, cada vez que ia a um médico, ela ia com a expectativa de receber alguma notícia positiva. Se algum dos irmãos já teve a oportunidade de estar doente,
alguma doença séria, e você vai ao médico, ele faz ali aqueles exames iniciais, e aí ele olha, ele dá uma notícia não boa, mas assim, mas vamos pedir um outro exame para confirmar. Se você já viveu uma situação dessa, perceba que esse tempo entre a notícia ruim e a confirmação dela não é um tempo fácil de você viver. Eu duvido que alguém se sinta tranquilo para fazer qualquer coisa, para viajar, para festejar, para se divertir. Ao contrário, você fica carregado de ansiedade, de medo, de perturbação, de aflição, contando as horas para aquele exame ser concluído, você ter o laudo, e às vezes você lê o laudo, entende que há algo ruim, mas você fica na expectativa de ouvir da boca do médico que não é daquela maneira. Não é assim, irmãos? Não é desse jeito que acontece? As pessoas alimentam expectativas até o último momento. E aí quando vem, às vezes, aquela notícia muito ruim, é como um balde de água fria que cai, e a pessoa entra naquele desânimo, naquela depressão, naquela tristeza. Alguns conseguem algum fôlego e tentam tratamento, e aí começa um tratamento no local onde estão, e de repente, se não está evoluindo bem, pega daqui, pega dacolá, vai para São Paulo, vai para o exterior, vai em busca de algo que lhe socorra. Assim essa mulher fazia. O negócio que com ela é que onde ela ia, a notícia era sempre ruim. Não tem jeito, não tem o que fazer, não tem como tratar. Cada tratamento que ela fazia não dava certo. Irmão, isso era um sofrimento muito grande. Então eu posso dizer que aquela mulher, além de um grande sofrimento, ela teve grandes frustrações. Não conseguiu em nada melhorar. Pelo contrário, era perda. Além das perdas humanas, dos seus amigos, da família, houve perda financeira. Talvez no início aquela mulher ainda tivesse um conforto. Depois o dinheiro foi embora. Já não havia mais facilidade. Antes ela poderia ir viajar e buscar auxílio fora. Agora já não sobrou nada. Ela deveria viver dependente da ajuda de parentes. Ela estava vivendo dependente da ajuda dos outros. Imagine que a situação dessa mulher era tudo que tinha de grande do lado ruim aquela mulher viveu. E diz o versículo 6 que apesar da grande perda, do grande sofrimento e das frustrações, ela só piorava. Ela só piorava. E aqui é que eu quero mostrar aos irmãos o ponto que mudou a vida daquela mulher. Foi exatamente o momento que ela se encontra com Jesus. E eu hoje estava relembrando, pensando quem foi que se encontrou com Jesus que a vida não mudou. Quem foi que se encontrou com Jesus que a vida não mudou? A vida de Judas mudou, ele que largou de mão. O jovem rico está sendo citado. A vida dele deveria mudar, mas ele que não quis. O caminho foi apontado. Mas se ele tivesse seguido, a vida tinha mudado. Eu vejo Nicodemo se encontrou com Jesus, a vida mudou. José de Arimateia, em algum momento, encontrou com Jesus, a vida mudou. Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus, a vida mudou. Aquela mulher adúltera se encontrou com Jesus no momento que estava quase para ser apedrejada. Em um momento a vida dela mudou. Quando essa mulher ouve falar que Jesus estava na cidade, ela renovou as expectativas da vida dela. Nenhum dos textos diz de onde era aquela cidade, mas é provável que seja Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade bem à beira do mar da Galileia. Hoje só tem ruínas. E
Mas era uma cidade relativamente grande para aquela época, tinham pescadores, até Pedro tinha uma pequena empresa de pesca lá, ele era sócio de Tiago e João, tinha seus barquinhos, antes de ser chamado para ser discípulo, e era ali naquela cidade que Jairo presidia a sinagoga, e esta mulher encontrou com Jesus lá, só que não foi de qualquer maneira, porque depois de todo aquele tempo, diz o versículo 27, que ela ouviu falar da fama de Jesus. Quando eu olho isso, irmãos, eu sinto um peso de responsabilidade sobre mim. Não sei se você sente igual a mim. Porque há pessoas cujo sofrimento estão piores do que o dessa mulher, esperando te ouvir falar que Jesus está perto para livrar, para socorrer, para curar, para salvar. E nós muitas vezes estamos mudos. E as pessoas estão precisando ouvir falar de Jesus. Alguém falou que Jesus estava lá. Alguém mencionou que Jesus estava lá. E diz a Bíblia que ela então chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na orla das vestes de Jesus. Eu vejo uma grande fé nesta mulher. Uma grande fé. 12 anos de fracasso. 12 anos de dor, de sofrimento, de anemia, de fraqueza. Ela ouviu falar de alguém que poderia mudar a vida dela. Este mesmo Jesus Cristo de Nazaré que eu estou falando para você hoje, foi ele e dele que ela ouviu falar naquele dia. Ela não podia estar no meio da multidão, mas a conversa correu e chegou lá onde ela estava. Ela sabia que não podia ir no meio da multidão, era um erro, era grave, ela poderia até ser morta por voluntariamente contaminar as pessoas. Se ela fosse no meio da multidão, ela teria que sair gritando, sou impura, sou impura. Mas aquela mulher creu verdadeiramente que Jesus podia mudar a vida dela. Ela creu mesmo. Ela sabia que podia ser punida pelo que ela ia fazer. Talvez ela tenha pensado até que não teria forças para chegar lá. Os irmãos notaram um detalhe no texto? Com certeza sim. Mas o texto diz, no versículo 24, que a multidão o apertava de todos os lados. E ainda mais pelo seguinte: Jesus havia sido convidado para ir socorrer a filha de Jairo, o homem mais importante da cidade. Então a multidão estava na expectativa de ver um grande milagre. Quem estava quieto se dispôs a ir junto com a multidão para ir lá olhar o que Jesus ia fazer. Não dava para Jesus andar. Imagine você ver alguém muito famoso andando no meio da multidão, todo mundo querendo pegar, todo mundo tocando. As pessoas esperavam de Jesus coisas boas, queriam tocar nele porque os que tocavam nele eram curados. Quem tinha a atenção dele recebia algo importante. Tinha tardes que Jesus olhava a multidão e curava todos os doentes que haviam na multidão. E as multidões não eram pequenas. Jesus tinha uma unção inesgotável, porque as pessoas vinham e ele tinha dó das pessoas. E vinha problema de toda a natureza, e vinham endemoniados, ele libertava. Pessoas com problemas diversos, ele libertava, ele curava. Gente vinha com perna torta, gente vinha com braço ressequido, ele curava. Ele curou todos. E quantas vezes ele fez isso? Aí a multidão não queria deixar ele de mão. Todo mundo queria tocar em Jesus. Todos os que criam queriam tocar nele.
Eu acho tão impressionante, as pessoas ouvem falar de Jesus, as pessoas muitas vezes leem a Bíblia, as pessoas vêm às igrejas, as pessoas ouvem palestras, mas nem todos conseguem de fato tocar como Jesus precisa e quer ser tocado. Porque haviam muitos doentes ao redor dele. E quando o texto diz que ela chegou e tocou na orla do manto, eu acho impressionante. Primeiro porque ninguém ia dar o lugar para ela passar, ou ia? Você consegue mentalizar essa cena? Você consegue imaginar o momento? Eu duvido, irmãos, que alguém dissesse assim, dá licença que eu quero passar. Não, minha amiga, esse lugar é meu, eu que quero chegar lá. Eu vejo uma mulher fraca, debilitada, que reuniu suas forças. E quando diz que ela tocou na borda do manto, eu imagino que aquela mulher foi agachada entre as pernas das pessoas, porque ela tinha um objetivo específico. Ela não precisava falar com Jesus. Ela não precisava que ele lhe visse. Ela não precisava que ele estendesse a mão e fizesse algum gesto. Ele não precisava que fosse aberta um clarão no meio da multidão para que ela recebesse dele. Não. Ela acreditava que bastava ela tocar. Era só um toquezinho, alguma coisa muito simples. E se o desafio era só uma multidão, ela ia romper a multidão, mas ela precisava tocar naquele homem. Fraca, doente, enferma, sem poder encostar em ninguém, com risco de ser morta, apedrejada, mas mesmo assim ela foi pela fé. E ela tocou na borda do manto de Jesus. Se ela tivesse de pé, talvez tivesse tocado no ombro, é mais fácil, né? Às vezes com o braço estendido, você tem 2 ou 3 na frente e não consegue alcançar. Mas ela chegou bem perto dele e tocou na orla do manto. Na orla do manto. Quando ela fez isso, irmãos, algo mudou a vida dela. Mudou. Eita fé. Uma grande fé. E aí aconteceu 2 coisas impressionantes. Primeiro, ela sentiu imediatamente um alívio no corpo. Ela já viveu a experiência de um grande sofrimento, agora ela estava vivendo a experiência de um grande alívio. Ela já tinha decorado os sintomas, já sabia. Para ela não era estranho o que ela sentia, mas naquela hora algo diferente aconteceu com ela. Diz aqui que ela sentiu no seu corpo estar curada. Eita fé grande. Foi um toque físico, ela sentiu no seu corpo que algo havia mudado quando ela tocou em Jesus. E naquela hora, Jesus vira, porque ele também, anote, irmão, ele estava apertado, todo mundo passando ali, a mão dele, encostando nele, cumprimentando ele. Ela nem em sua pele tocou, mas tocou na orla do manto que era pendurado. Veja, os rabinos judeus, eles costumavam usar uma manta por cima de toda a sua vestimenta para os identificar como rabinos. E essa manta era muito bonita, ela tinha nos seus cantos, ela tinha filatélios. Eu vou chamar numa linguagem hoje, tinha uns frufruzinhos ali. E aqueles filatélios, eles eram tecidos de 613 fios. Tinha que ser 613 fios, porque era o número dos preceitos que estavam registrados na lei dos judeus. Só que daqueles 613 fios, pelo menos um deles, um só, tinha que ser na cor púrpura. A cor púrpura era uma espécie de azul, a gente hoje não sabe direitinho qual era a tonalidade, mas era um pigmento extraído de um caramujo das margens do mar Mediterrâneo, um caramujo do gênero murex.
tinha uma glândula, eles extraíam o líquido daquela glândula, colocavam aquilo ali em água e mergulhavam os tecidos. Quando aquele tecido era colocado para secar, no momento em que ele secava, ele adquiria a tonalidade púrpura. Aquela tonalidade era tão cara, era um tecido tão rico, que chegou a um ponto em que os imperadores da Grécia e de Roma determinaram que era uma cor exclusiva da realeza. Para os judeus, aquele fio único, naquela cor simbolizava a santidade de Deus e que eles deveriam cumprir integralmente os princípios que estavam registrados nas 613 leis dos judeus. Jesus usava um daquele, foi bem ali que ela tocou, na orla do manto. E ali, naquele momento, a vida dela mudou completamente. E Jesus sentiu quando dele saiu o poder. Olha, irmãos, se você quiser descobrir uma chave secreta para liberar o poder de Deus na sua vida, aprenda com essa mulher. Ela teve uma grande fé. Ela foi ao encontro de Jesus. Eu não sei exatamente o que você está vivendo, está passando, se você está servindo a Deus, se não está, se só vem à igreja, como é, eu não sei como é a sua vida, mas eu quero dizer uma coisa a você, independente de como esteja a sua relação com Deus. Deus, ele se revelou em Cristo para nós e todo aquele que o acessa pela fé também vive mudanças profundas na sua vida, não só da salvação, mas em tudo que nós fazemos, nós experimentamos o toque do poder de Deus a nosso favor. E ali, quando aquela mulher então teve aquele grande alívio, aí Jesus procurou. Poderia ter acabado aqui a história. Jesus poderia ter encerrado a história aqui, mas havia algo a mais que aquela mulher precisava. Eu quero que você lembre comigo que o interesse que Jesus demonstra em sua palavra, o interesse primário, o interesse mais importante sempre foi a salvação da alma humana. Ele curava, ele libertava, mas sua prioridade era a salvação das nossas almas. Se você pergunta, como os judeus perguntavam, se ele não ia vir como grande rei conquistador, como os grandes imperadores e generais entravam nas cidades em seus cavalos, com seus exércitos para reinar. Quantas vezes o povo quis elegê-lo como rei político? Porque ele alimentou 2 vezes multidões de mais de 5.000. Solucionou o problema da comida. Ele tinha um princípio de vida inigualável. Havia justiça, havia integridade em Jesus. Quantas vezes eles quiseram elegê-lo rei? Mas quando os homens esperavam que ele viesse em grandes cavalos, ele entrou em Jerusalém numa jumenta. Mas mesmo assim, os que entenderam o adoravam, levantavam os ramos e diziam: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana quer dizer: salva-nos, nosso rei, salva-nos, Senhor. E eles iam dizendo isso porque entenderam quem era Jesus. Sempre houve nele o desejo de salvar a alma, embora ele tivesse poder para governar imediatamente. Mas não foi essa a sua missão. Os irmãos lembram quando ele estava no jardim para ser preso? Pedro, afoito, pega uma espada e ataca um dos que estavam na comitiva que foi prender Jesus. Era um servo do sumo sacerdote por nome Malco. E Pedro errou, graças a Deus, e não partiu a cabeça do rapaz, pegou só a orelha. Cortou fora a orelha. E ali Jesus vira para ele: guarda a tua espada, Pedro. Tu acha que eu não poderia pedir ao meu pai
e ele mandaria mais de 12 legiões de anjos. A legião de anjos, ou uma legião romana, era composta de cerca de 3.000 soldados. Os irmãos podem calcular o estrago que 96.000 anjos poderiam causar. Considere que um anjo que passou lá no exército de Senaqueribe, no relato de Ezequias, um só, impediu a invasão de Jerusalém por um exército de 185.000 homens. Jesus disse: eu poderia pedir ao Pai, Pedro, mas ele não era esse o propósito dele. Ele não estava aqui naquele momento para reinar pela força. Havia um problema maior que precisava ser resolvido. Maior do que a escravidão, maior do que as doenças físicas, maior do que o problema da fome. Havia algo mais crítico. A Bíblia nos revela que era o pecado. Isso aí era o centro, o alvo era isso. Ele disse assim para os discípulos: vocês pensam que alguém pode tirar a minha vida de mim? Ninguém tira. Eu mesmo a dou. Tenho poder para entregar a minha vida e poder para tomá-la de volta. Esse mandamento recebi do meu Pai. Nós estamos aqui hoje porque Ele nos amou e decidiu dar a vida dele para acabar com o problema do pecado, para trazer salvação. E aí eu vejo nessa situação da mulher esse fato impressionante. Poderia ter acabado ali. Mas ele ficou procurando. Quem foi que me tocou? Quem foi que me tocou? Chegou ao ponto de Jesus ser tão insistente. E eu acho que Jesus tinha uma personalidade muito assim, de falar. Como ele falava sempre a verdade, era muito sério. As pessoas entendiam as palavras de Jesus de forma muito literal. E quando ele diz quem me tocou, alguém ficou pressionado pela questão, olhando, cadê? Quem? Ô Senhor, tem tanta gente te tocando. Ô irmãos, isso me dá uma lição que às vezes eu estremeço. Porque às vezes o Senhor está perto de nós. Nós nos aproximamos, mas não conseguimos que seja liberado o seu poder em nosso favor. Porque de alguma forma o buscamos na incredulidade, o buscamos na dureza dos nossos corações, o buscamos apenas para barganhar. Se o Senhor me der isso, amém. Se o Senhor não me der, não quero saber de nada. Quantos estão vindo às igrejas apenas porque querem receber oração? Porque entendem que ali tem alguém cheio de unção e vai lá porque para orar para resolver. Quando Deus resolve, nunca mais aparece, nem para agradecer. Não é assim? É como a multidão que cercava Jesus. O maior de todos os bens era a salvação da alma e aquela multidão ignorava completamente. Mas aquela mulher, Jesus tanto insistiu que ela veio, veja o texto que diz assim, que ela veio tremendo. Ela veio tremendo, 33. Então a mulher amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio e se prostrou. Os teólogos acham que ela estava tremendo de medo porque ela não podia revelar que ela era imunda no meio da multidão. Se ela fizesse aquilo, ela poderia ser apedrejada. O medo dela de ser descoberta estava ali, mas só que Jesus precisava entregar para aquela moça algo mais do que a cura física, porque para ela podia ter acabado ali na cura do seu corpo, mas Jesus precisava curar a alma dela. Eu não sei o que te motiva para buscar Jesus, mas uma coisa eu posso te dizer, Ele quer curar, antes de tudo, a tua alma. E aí ela vai à presença dele, se ajoelha, e aqui, além de uma grande fé,
de um grande alívio que ela teve, eu posso dizer que aquela mulher teve um momento de uma grande confissão. Ela abriu o coração dizendo: Senhor, eu vivi assim, 12 anos de hemorragia, estava sem esperança, mas quando eu te toquei, a minha vida mudou. Talvez os incrédulos tenham se espantado. Como é que pode essa mulher fazer isso aqui? Mas Jesus vira para ela e diz assim: filha, perceba os detalhes. Quantas vezes Jesus chamou as mulheres de mulher? Não é? Mulher fulano. Note que Jesus se dirige a ela dizendo assim: filha. Compreenda a profundidade disso. Porque as palavras de Jesus eram levadas de fato ao pé da letra, ele dizia o que ele queria dizer. Quando ele diz o mestre maior, aquele que curava multidões, que tinha uma palavra inigualável, aquele que poderia rejeitar pessoas com problemas mínimos ou sem problema nenhum, esse aí disse para ela: filha, sua fé salvou você. Naquela hora, irmãos, eu entendo assim, aí ele termina dizendo assim: vá em paz, fique livre desse mal. Ah, irmãos, aquilo entrou na alma daquela mulher como um bálsamo. Porque ali Jesus estava fazendo algo dentro dela, que não era só a cura física, ou mesmo a cura física talvez pudesse demorar muito tempo para ela se livrar de toda aquela carga que ela levava, de sofrimento, de abandono, de exclusão, mas no momento, o maior de todos diz para ela: filha, tua fé te salvou, vá em paz. E quantas vezes nós vemos Jesus curando a alma das pessoas? Em primeiro lugar, ele poderia ter primeiro dito para ela: fique livre desse teu mal e vá em paz, mas não, ele diz primeiro: vá em paz. O tratamento da alma sempre foi prioridade. Se você não quiser enxergar isso nesse texto, eu vejo muito claramente no episódio em que Jesus atende um paralítico que desce do telhado. Eu acho esse texto interessante, que o homem todo entrevado, todo torto, chega na frente dele e ele com poder de restaurar, na frente de todos, para ser elogiado e o Senhor ser glorificado. Quando ele olha aquele homem diante dele e ele se dirige àquele homem, ele não vai direto para ele dizendo: vai, levanta, anda, tu está curado, nada disso. Qual é a palavra dele? Filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. Ou seja, eu estou curando a tua alma, eu estou te dando salvação, eu estou mudando a tua vida. Aí alguém me questiona: como é que pode perdoar pecado? Isso é fácil dizer. Jesus, para vocês saberem que eu tenho poder para também perdoar pecados. Ele virou para um homem e disse: agora levanta e anda. Irmãos, eu fico pensando como é que ficaram os olhos daqueles incrédulos e murmuradores quando viram aqueles ossos sendo colocados no lugar e aquela perna seca ganhando músculos e aquele homem se levantando sobre os pés e saindo carregando a sua própria cama. Mas antes de qualquer coisa material, Jesus disse: tem bom ânimo. Como ele disse para aquela mulher: filha, tua fé te salvou. Eu não sei qual é o teu motivo para ir até Jesus, mas eu quero te dizer que a prioridade dele é a nossa salvação. Ele, antes de tudo, quer te ver servindo a ele. Antes de tudo, ele quer te ver adorando a ele. Antes de tudo, ele quer que o teu nome esteja no livro da vida. Às vezes você já é um servo de Deus, crente, como diz uma linguagem que é habitual entre os crentes, assim, aquele crente muito fervoroso. Os irmãos brincam apelidando ele de canela de fogo. De repente você é um crente canela de fogo e você
em nome do Senhor, prega, expulsa demônios, Deus te usa para curar. Você fica empolgado. Uma vez os discípulos chegaram a Jesus empolgados assim. Jesus, nós fomos lá onde tu mandou. Olha, as pessoas eram curadas. Os demônios fugiam. Aí Jesus olhou para eles: vocês estão alegres por causa disso? Não fiquem alegres só por isso. Se alegrem antes disso, porque o nome de vocês está escrito no céu. Se você tiver essa alegria, ela é a prioridade. Então eu não sei qual é o motivo que lhe faz buscar ao Senhor, mas a prioridade deveria ser a salvação da sua própria alma. E como diz a palavra, e o mais ele fará. E aquela mulher viveu uma mudança completa na sua vida. Se aquela mulher tinha um esposo, talvez tenha reatado com ele. Se tinha filhos, talvez tenha podido voltar a beijá-los e abraçá-los. Mas mais do que qualquer um desses benefícios, aquela mulher tinha sua alma restaurada e a sua vida transformada e salva por aquele homem chamado Jesus de Nazaré.